Salve, meu amigo, minha amiga! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar como que você começa uma redação sem travar, direto, prático, para você realmente aplicar, seja qual for o estilo da sua redação, beleza? Eu vou dar vários exemplos aqui hoje para você. A começar, obviamente, pela redação que tem a ver com a parte argumentativa, então dissertação argumentativa ou outros textos que tem a ver com essa parte argumentativa. Vou começar por eles principalmente. Fechado? Mas ó, antes, me ajude aqui, se inscreva no canal e fala, e aí, gostou desse novo cenário também? Esse também é outro cenário que a gente tem aqui e tudo mais, no nosso canalzão, né? Mas normalmente eu uso outro cenário, mas aí, gostou desse cenário? Conta aí pra mim aqui embaixo. Galera, então vamos lá. Como começar uma redação sem travar? Então, eu quero começar explicando sobre redações que envolvem a parte argumentativa. Então, se você tá vendo esse vídeo e você vai fazer uma dissertação argumentativa, ou se por acaso você vai fazer um outro texto argumentativo, por exemplo, um artigo de opinião, tá? A estratégia vai ser a mesma, beleza? Eu só vou explicar alguns pontos aqui. Caso você vá fazer um outro tipo de texto, calma também, você pode passar um pouco pra frente o vídeo aí, beleza? Mas, vamos lá, entenda esse passo a passo comigo agora. No caso de textos argumentativos, como que você começa sem travar? Todo texto argumentativo vai ser baseado num tema. E esse tema, normalmente, vai ser um problema que está acontecendo na sociedade. Nada se discute de maneira argumentativa se não é assunto que está acontecendo na sociedade, beleza? Então, as provas de concurso, as provas de certificação, por exemplo, o Enseja, que é a prova que eu trabalho, a prova do Enem, então, ou vestibulares, né? Essas provas, quando colocam textos argumentativos, elas colocam textos argumentativos que têm a ver com algo que está sendo discutido naquele momento, ou é um problema que se arrasta há algum tempo. Exemplo, falar de violência, infelizmente, né, é algo que perdura. Então, todos os anos a gente pode ter, por exemplo, assuntos sobre violência doméstica, assuntos sobre violência contra idosos, violências animais, violência ou exploração sexual de crianças e por aí vai. Então, o assunto de violência, infelizmente, não é algo que vai se tratar apenas na atualidade. Pode dar um boom em algum momento por causa de algum acontecimento, mas são temas, por exemplo, que podem acontecer em vários momentos. Agora, tem outros assuntos que vão ficando mais na moda, por exemplo, casas de apostas, né, então ficaram mais em alta. Ou, agora, para esse ano, eu aposto muito, por exemplo, em apostas. Eu aposto muito em inteligência artificial. A gente está num ano que vai ter eleição, por exemplo, então, vai girar em torno de eleição? Não, mas o uso da inteligência artificial ou os perigos da inteligência artificial nesse período que a gente vive, né? Então, a gente vive num momento super delicado, né? Ela pode trazer muitos benefícios, mas ela pode trazer outras situações ruins, situações de desconforto para quem está usando ou para quem está vivendo aí nessa onda na internet. Beleza. Agora, como que eu começo, então, sabendo que o texto argumentativo sempre vai ser em torno de uma situação da sociedade? Você sempre vai olhar para o seu tema e aí as provas trabalham com frase temática, não vai estar escrito assim, escreva a sua redação sobre violência, tá? Não, você vai olhar para essa frase temática e a dica para não travar é você pensar nessa frase aqui, por que esse tema? Por que estamos falando desse assunto? É uma reflexão que você vai fazer com você mesmo. Ou seja, você vai olhar para você mesmo e vai se perguntar, por que estamos falando sobre inteligência artificial ou os riscos da inteligência artificial? E aí vai vir um monte de coisa na sua cabeça. Então, por exemplo, estamos falando sobre inteligência artificial porque houve um avanço acelerado dessa tecnologia nos últimos 2 anos, por exemplo. Beleza? Então, estamos falando porque houve um desenvolvimento muito acelerado das tecnologias de inteligência artificial e ampliou-se a faixa etária que tem contato com isso, o que gera mais riscos. Concorda? Então, por exemplo, para explicar, antes a inteligência artificial estava muito no universo, talvez lá dos programadores, etc e tal. Aí a inteligência artificial começou a fazer mais parte do cotidiano de pessoas mais comuns. Depois, ela começou a ampliar a faixa etária, porque começou a chegar vídeos lá na galera que já tem uma idade avançada. Ou seja, ampliou, né? Ela tem um alcance muito maior. E aí, por exemplo, para as pessoas que não têm essa facilidade com a tecnologia, esses vídeos chegam mesmo assim para ela, onde as pessoas acreditam em tudo quanto é vídeo que vê na internet. Então, quando você pensa o que é que gerou essa discussão, por que esse tema foi parar na prova? Tem um motivo de quem eu sou professor de português. Quando eu vou elaborar uma prova de redação para meus alunos, eu penso, cara, vou escolher esse tema. Tem um motivo pelo qual eu escolho esse tema. Então você sempre tem que pensar com a cabeça de quem produziu a proposta de redação. Por que esse tema foi parar na prova de redação? Beleza? E essa resposta que vier na sua cabeça é que você vai construir essa primeira frase. E aí, por exemplo,
tá? Nos últimos 2 anos, foi possível ver uma evolução acelerada da inteligência artificial no cotidiano do brasileiro, por exemplo, ou no cotidiano da sociedade, incluindo a ampliação da faixa etária que tem acesso a essa tecnologia. Pronto, acabei de montar uma frase. Como que eu montei essa primeira frase da minha redação? Como que eu não travei na minha redação para começar? Eu pensei, por que é que eu estou falando esse tema? Bom, essa estratégia de pensar por que esse tema vai servir para qualquer texto argumentativo, seja a dissertação argumentativa, seja, por exemplo, um artigo de opinião, beleza? Ou seja, alguns vestibulares só chamam assim, escreva um texto argumentativo em terceira pessoa, beleza? Agora, qual o detalhe que você tem que ficar esperto? No caso de artigo de opinião, então se a sua prova não pedir dissertação argumentativa, ela não pedir um texto apenas argumentativo em terceira pessoa, se a sua prova pedir escreva um artigo de opinião, a única diferença na hora que você for construir essa frase é construa em primeira pessoa. Então, artigo de opinião é um texto que você não escreve em terceira pessoa. O que é escrever em terceira pessoa? Escrever em terceira pessoa é você falar sempre sobre outra visão, você tá de fora. Então, ó, nos últimos 2 anos houve uma evolução, então eu não me coloquei, da inteligência artificial e também uma ampliação da faixa etária que tem acesso a essas tecnologias ou a essa tecnologia. Veja, eu não me coloquei no texto, é sempre eu falando ali. Agora, em primeira pessoa, eu vou colocar, por exemplo, nos últimos 2 anos, vivemos uma constante evolução da inteligência artificial na sociedade. E isso impacta diretamente a nossa vida. Perceba que daí eu já me coloquei no meio. É uma primeira pessoa do plural, né? Um nossa, tá? E aí o artigo de opinião permite essa primeira pessoa do plural e permite, inclusive, a primeira pessoa do singular. Porque o artigo de opinião, ele é uma opinião marcada por esse verbo mostrando a primeira pessoa, né? O eu ou primeira pessoa do plural, o nós. Fechado? Deu para entender como começa a redação sem travar? Agora, professor, e se for outro tipo de texto? Aí, aparentemente, pode morar um problema nesse meu vídeo, né? Porque você deve falar assim, professor, mas como que você vai falar de como não travar com qualquer tipo de texto? E eu vou te explicar aqui. Obviamente, o que eu vou fazer agora é uma dica, tá? Que vai poder destravar a sua vida. Como que você vai fazer? Galera, você vai ter que fazer um exercício sempre, quando for outro tipo de texto que não é argumentativo, fazer um exercício sempre de puxar na sua memória o que você já leu desse estilo de texto que você vai escrever. Presta atenção de novo. Eu estou falando para você puxar uma memória do que você já leu sobre o estilo de texto que você vai escrever. Eu não estou falando sobre o tema. Então vamos supor que o tema seja sobre inteligência artificial, mas agora não é mais para eu escrever um texto argumentativo. É para escrever, por exemplo, um texto informativo, como se fosse uma notícia, beleza? Como se fosse uma notícia. Tá, como é que eu começo sem travar? A primeira coisa que eu vou fazer é eu lembrar. Cara, eu já li notícias por aí. Como que as notícias normalmente começam? As notícias começam normalmente fazendo uma contextualização geral, né? Então, por exemplo, colocando um tempo. Então, eu poderia aproveitar aquela frase. Nos últimos 2 anos, foi possível acompanhar uma evolução das inteligências artificiais. Então, perceba, essa primeira frase, se for uma notícia, vai ser normal, né? Eu só preciso pensar que se é uma notícia, essa minha primeira frase só tem que passar uma informação. Agora, vamos supor que esquece o tema inteligência artificial e é para você estar no vestibular e aí o tema é para fazer uma redação instrucional, ou seja, um texto instrucional. Ou não, vamos usar a inteligência artificial. Imagine que você é um jovem, faz de conta que a proposta de redação é essa. Imagine que você é um jovem que trabalha com um público da melhor idade, da terceira idade e tudo mais. Beleza. Como que você faria um texto de instrução ensinando a identificar se um vídeo é IA ou não? Então, é um texto instrucional. Qual é a dica que eu dei? Pensa assim, o que eu já vi de texto de instrução? O que eu já vi de texto de instrução? O que eu já vi de tutorial por aí, tá? Então, quando eu faço um texto de instrução, a primeira coisa que eu vou ter é um bom título, tá? Então, o meu título, o meu texto começaria, tá? Como identificar se um vídeo é IA ou não. Ou 3 passos para identificar se um vídeo é IA. Pronto, então a primeira coisa da minha redação é um bom título. Coisa que eu não coloquei lá no texto argumentativo. O principal do texto argumentativo é você já começar lá no parágrafo. Fez sentido? Então a dica é, não é um texto argumentativo? Como que você faz para não travar? Puxe na sua memória o que você tem de essência, o que você tem de principal sobre a estrutura dessa redação, sobre essa estrutura de texto. Fez sentido para você? Se esse vídeo te salvou de alguma forma, comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a minha produção. Comenta mesmo, de verdade, o que você achou.
achou desse vídeo e pra que ocasião você tá usando esse vídeo? Você tá estudando pra quê comigo, hein? Comenta aqui embaixo que eu quero ver. Se inscreva no canal e se quiser ver um pouquinho mais da minha vida, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijo e abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau. Valeu!